Bem, o meu nome completo é Stanislau Assir Stanislau Zucchi. Eu sou mais conhecido pelo segundo nome, Assir. Os que me chamam de Stanislau eram colegas de escola, certo? Por causa da chamada. Eu nasci em Ponta Grossa, no dia 21 de maio de 1940. Meu pai era Stanislau Zucchi. Minha mãe era Rita Vaz Stanislau Zucchi. Meus avós paternos, eu não os conheci. O nome deles era Leonardo e a da minha avó era Natasha. Mas, infelizmente, não os conheci porque meu pai veio da Polônia e eles ficaram lá. O meu avô materno, eu não tenho lembrança porque ele faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. Certo? Eu me lembro bem de minha avó, certo? Lá do sítio onde ela morava, certo? Um sítio que hoje já não é mais sítio, porque são perto de 200 alqueires, junto com a cidade de Ponta Grossa. E, certo, tem a lembrança da infância lá. Pequena, certo? Eu me lembro assim de alguns tios, né, maternos, porque tio paterno eu só tive um aqui, que era João Lira Stanislau Zucchi, que morava em Ponta Grossa também. Aos 8 anos de idade, eu vim para Curitiba, aliás. Eu vim para Curitiba quando eu tinha 8 anos de idade, certo? E ficamos ali morando praticamente no centro, junto com o Luiz Groff, que era meu vizinho, e o Marcos Olsen, com quem eu, mais ou menos são ambos um pouco mais velhos do que eu, mas da mesma idade, e crescemos juntos. Aos 11 anos de idade, no dia 9 de janeiro de 1952, meu pai me levou para iniciar o trabalho. Meu pai tinha, aqui em Curitiba, tinha uma concessionária, distribuidora da General Motors, que ele vendia automóveis Oldsmobile, Chevrolet, Buick, e também caminhões Bedford, e também carros europeus na época, que era o Opel. E comecei a trabalhar. O interessante é que, na época, era obrigatório o uso de terno e gravata. Então, eu, aos 11 anos de idade, voltava do colégio ao meio-dia e vestia o terno e gravata e ia trabalhar. Eu trabalhava até às 5 horas, 6 horas. Certo? Quando eu falo 5 horas, porque na época também eu cursava a cultura inglesa. E 2 ou 3 vezes por semana eu tinha que sair às 5 horas para ir para o curso de inglês. Minha escolaridade, certo? Eu comecei a estudar em Ponta Grossa, no Colégio Santana. Daí, quando mudamos para Curitiba, aos 8 anos, eu passei a estudar no Colégio Bom Jesus, onde completei o primário e completei o ginásio. O Bom Jesus, naquela época, não tinha
mais nenhum curso. O último curso que ele tinha era o ginásio, não tinha científico, não tinha qualquer outra coisa. Aí no científico eu fui fazer no Colégio Novo Ateneu. E junto, certo, eu fiz no De Plácido e Silva, certo, o técnico de contabilidade. Onde no De Plácido e Silva eu conheci e fiz uma amizade bem sincera com a dona Juril Carnaciale, certo? Que infelizmente já se foi, mas ficou minha amiga para sempre. E daí, certo? Foi quando eu terminei o científico e o técnico de contabilidade, ingressei na faculdade de Direito, na Faculdade Católica de Direito, hoje PUC. Era a segunda turma que formou-se em Direito pela Faculdade Católica. Ficava ali na Praça Rui Barbosa, onde era o antigo Asilo São Luís. Hoje tem um prédio imenso ali, certo, que vai da Praça Rui Barbosa até a outra rua. Mas na época, nós estudávamos ali e junto era o curso de medicina, onde eu fiz várias amizades com médicos, certo, que formaram-se ali também, certo, nessa pequena faculdade que era. No decorrer, eu fui secretário-geral, vice-presidente e presidente do Centro Acadêmico 2 de Julho, que era na Faculdade de Direito. Hoje, ele mudou de nome. Um nome que, sinceramente, eu me recuso a responder, a pronunciar, porque era de um grande jurista brasileiro, mas que pôs a sua carreira a perder ao referendar como legal a posse de José Sarney, quando do falecimento do Tancredo Neves. Ele foi na televisão e disse que era legal a posse, quando todos nós sabíamos que não, que a posse de Sarney nunca foi legal. Então, me recuso a pronunciar o nome do atual centro acadêmico, o qual eu fui presidente. Nessa época, certo, eu também trabalhava na empresa de meu pai, que já era falecido, infelizmente. E, à noite, eu trabalhei como redator num jornal chamado Correio de Notícias. Ficava na Rua 15, certo? E, nessa época, eu conhecia, assim, vários grandes jornalistas. Era o Renato Ribas, vulgo Renatão, o Renato Eugênio Rebelo Scheitzer, vulgo Renatinho, o Enoque de Lima, o Du Castel Nix, e tinha o Nego d'Aquino, que assim era chamado, Nego d'Aquino, que era o redator-chefe da Gazeta do Povo. Certo? E, naquele tempo, era carinhoso chamar assim isso. Hoje, certo, normalmente vai para tem certo, consequências sérias chamar alguém de negro, certo? Ou nego. E na época, certo? Então, o nosso foca era o Aramis Milarch. O Aramis veio a se tornar um dos grandes jornalistas, talvez o melhor, certo? Na parte de cinema, na parte musical, certo? Ele dedicou-se muito,
e foi um grande jornalista. Mas na época era o que nós mandávamos comprar cigarro, certo? E ele desempenhava bem o seu papel. Daí eu me formei em Direito e resolvi voltar a Ponta Grossa. Voltei a Ponta Grossa, onde fundei uma torrefação de café original. Na época, o café era controlado pelo governo. E o IBC, ele dava cotas, X sacas, certo? Mensais, para quem tinha torrefações. Mas com essa torrefação eu resolvi conhecer ali os arredores de Ponta Grossa, né, como Castro, Jaguaraíva, Araputi, Sengés, né, Cândido de Abreu, Reserva. Aliás, Cândido de Abreu, quando eu cheguei em Cândido de Abreu, era famosa a cidade, só que eu não sabia que tinha chegado, porque eram 3 casinhas só, certo? Não tinha mais nada. Depois, claro, cresceu. Mas dormi muitas vezes, certo? Encalhado, porque as estradas, certo? Eram só de saibro. Daí, continuando assim, certo? Eu vendi a torrefação, vendi até para um amigo, certo? E fui convidado a ingressar numa vida pública. O meu primeiro trabalho foi como oficial de gabinete na Secretaria de Educação, era com Lauro Rego Barros. Depois, certo, fui convidado a passar também como oficial de gabinete, na Secretaria de Justiça, por causa da minha formação em Direito, certo? Com o Otávio Cesário Neto, mais conhecido como Jaburu, com o seu apelido Jaburu. Isso no governo Ney Braga. Daí, no governo Paulo Pimentel, eu fui convidado também como oficial de gabinete da Secretaria de Agricultura, por José Teodoro Miró Guimarães. Eu fiquei acho que um ano como oficial de gabinete, e daí fui convidado para ser diretor do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura, o DERAL. No DERAL, certo? Aceitando o cargo, certo? Eu tive assim um desenvolvimento de algumas coisas, porque na época existia a chamada Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia. E os Estados Unidos, certo? Fez uma agência de desenvolvimento chamada Agência Internacional de Desenvolvimento, AID, e no qual eu fui o executor aqui da parte do sul do país. E isso me obrigava a ir 1 ou 2 vezes ao Rio de Janeiro, certo? Todo mês. E também a desenvolvimento, certo? De certos objetivos dessa agência, que foi o desenvolvimento de cooperativas, do cooperativismo no Paraná, que era, na época, bem incipiente. Quase existiam muito poucas cooperativas no Paraná. Bem, a agricultura também do Paraná era incipiente. Era basicamente café,
e agricultura familiar. Depois é que veio soja, daí o milho em grande escala, certo? Mas na época, certo, era um desenvolvimento agrícola pequeno. Interessante, nessa época, eu era o diretor do Oderal, houve uma crise de abastecimento de leite em Curitiba. Não existia leite, sumiu o leite. Certo? Fomos ver isso, aquilo, e realmente não tinha produção de leite. Daí o governador, o Paulo Pimentel, da época, pediu para desenvolver um plano. Eu desenvolvi um plano chamado Cinturão Branco. Esse plano Cinturão Branco, ele compreendia várias etapas. Uma delas, certo, fomos comprar novilhas prenhas no Uruguai, certo? E revender, certo? Revender a agricultores pecuaristas aqui da redondeza de Curitiba. O segundo plano foi, certo, junto com a Copel, certo, que foi desenvolvido, foi a colocação de luz em Uitumarsum, que o Uitumarsum tinha lá a colônia, mas não tinha luz. Então foi inaugurada a transmissão de luz para o Uitumarsum. E, certo, felizmente, nunca mais houve crise de leite em Curitiba. Certo? Hoje, certo, não é abastecimento, certo, vem de toda parte. Daí, com o desenvolvimento da Agência Internacional de Desenvolvimento, ela criou e foi instalado aqui o CIMA. O CIMA é o Serviço de Informações de Mercados Agrícolas. Na realidade, ele compreende desde a produção, a comercialização e até mesmo o consumidor final. É um complexo sistema, o qual eu tive a oportunidade de ser convidado pelo governo dos Estados Unidos a conhecer 31 estados norte-americanos. Eu passei 3 meses a convite do governo norte-americano, percorrendo esses estados. Aqui também, na época, Oderal, quando na Secretaria de Agricultura, era interessante que quando eles não sabiam aonde colocar alguma coisa nova, alguma coisa, certo, incipiente, ia para onde? Para o Oderal, certo? Então, por exemplo, eu fui comandante da Polícia Florestal, certo? Porque ela pertencia ao Oderal, certo? E eu, como diretor, era o comandante da Polícia Florestal do Paraná, né? Hoje mudou de nome, certo? É um batalhão altamente especializado. Na época ela era incipiente. Também tinha lá a hospedaria de imigrantes. Essa hospedaria de imigrantes era interessante porque ela tinha um convênio com a Suécia. E daí vinha para cá o príncipe sueco, e eles, certo, fizeram, através do Oderal, nós fizemos uma concorrência internacional para a revitalização da hospedaria de imigrantes, que era uma hospedaria internacional. E o dinheiro foi financiado tudo pelo governo sueco. E, nessa ocasião, quem ganhou a concorrência
foi uma empresa de um dos melhores prefeitos de Curitiba, o Omar Sabag. Quando eu falo de um dos melhores prefeitos de Curitiba, é que o Omar Sabag, ele era também diretor do DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento. E ele fez uma coisa que nenhum prefeito gosta de fazer: obra embaixo da terra. Ou seja, canalizações de rios. Certo? Ele acabou com várias enchentes, porque era comum antigamente, tinha um cinema chamado Cine Luz, era comum, certo, o Cine Luz encher de água, certo? Não falo nem ali na Boca Maldita, que também alagava tudo. E o prefeito Omar Sabag, certo, terminou com essas enchentes. Então, por isso que eu digo que foi um dos melhores prefeitos, por fazer essas obras que nenhum gosta de fazer. Bem, então, nessa parte, daí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui convidado para ser diretor-presidente da Café do Paraná. A Café do Paraná era uma companhia de desenvolvimento e de apoio, certo, à agricultura. E era uma companhia grande. Na época, era maior que a Copel. É estranho dizer isso, mas na época ela era maior que a Copel. E eu fui convidado, né, a ser o diretor-presidente, porque justamente houve o diretor-presidente foi para a Secretaria de Agricultura. Né, foi como secretário de Agricultura e ficou vago. Daí, numa reunião com ele e com o governador Paulo Pimentel, eu, na época, eu tinha 28 anos de idade, era um jovem moço, né, e tinha as ideias, certo? E falei na reunião que, certo, como era uma companhia de desenvolvimento, ela não poderia dar prejuízo, mas também não poderia dar lucro. Aí foi um grande erro meu, porque até hoje espero a resposta. No final da reunião eles disseram, nós vamos estudar e daremos uma resposta. Até hoje estou esperando essa resposta. Fora isso, certo? E daí resolvi encerrar minha carreira na vida pública e passei para, certo, atividades privadas. Bem, atividade privada, o que eu iniciei trabalhando em uma empresa com o Naum Rubem Galperin, o Luiz Manuel de Quadros, certo? E José Luiz Marcondes. Era uma empresa que estava sendo feita de terraplenagem, de construção de estradas, construção pesada. Certo? Certo? Na qual eu vim me tornar, depois de algum tempo, sócio da empresa. E sobrevivemos, assim, olha, só graças a duas coisas. Que a Shell não nos cortou o fornecimento de combustível e a Paraná Equipamentos também o de peças para os equipamentos Caterpillar. Porque nós ficamos 1 ano e meio sem receber do governo federal. Na época estávamos construindo a BR-116, um trecho entre Pelotas e Jaguarão. E não tínhamos capital, né? Certo? A firma estava iniciando. Certo? Mas quando o Estado pagou, certo? Realmente daí
quitamos todas as nossas dívidas e sobrou alguma coisinha. E, certo, a empresa desenvolveu-se, certo, e chegou a ser, segundo a revista Exame, a segunda empresa do estado do Paraná. Quando eu falo segunda empresa, certo, a Serra Almeida não entrou nisto aí porque a sede da Serra Almeida, na época, era no Rio de Janeiro. Então não constava como paranaense a Serra Almeida, que era uma empresa bem grande, bem maior do que qualquer uma do estado do Paraná. Então, daí nós éramos 3 sócios. Eram o Luiz, o Quadros, o Marcondes e eu. O Marcondes, infelizmente, veio a falecer num acidente automobilístico. Certo? Não. Parado. Ele estava parado. Estavam removendo, certo, destroços de um acidente no dia anterior. E veio um caminhão e bateu nele e infelizmente, ele não sobreviveu ao acidente. E eu daí resolvi, certo, deixar a empresa também. Deixei a empresa e fundei outra. Fundei a Agrofoz, a que tornou-se depois, certo, mudança de nome, a do Solo. Era uma empresa de fertilizantes. Essa empresa de fertilizantes, certo, também foi desenvolvida e, certo, felizmente tive sucesso na empresa de fertilizantes, que chegou a ser a 3ª do Paraná. Daí apareceu um grupo gaúcho, certo? E perguntou se eu queria vender. Eu disse que venderia, porque realmente nós estávamos assim na época, aquela inflação de 60%, 70% ao mês. Então isso aí não era fácil a gente tocar uma empresa, certo, que na época nós fazíamos cerca de 70, 80 mil sacos de fertilizantes. 80 mil toneladas, perdão. Certo? 80 mil toneladas. Então, certo? Daí eu vendi a empresa, certo? Para esse grupo gaúcho. Certo? No meio quando eu tinha essa empresa, e tinha uma outra também, a Nitrobras, que também, certo? A Nitrobras existe até hoje, é uma empresa boa, sadia, certo? Mas que eu não sou mais sócio da Nitrobras. Ela fica em Araucária, na cidade industrial, em Araucária. Tive também, certo, uma construção de um condomínio de 48 apartamentos, certo? Mas parei com a construção de apartamentos, certo? Só fiz esse condomínio de 48 apartamentos. Daí resolvi voltar a uma paixão antiga. Quando eu falo paixão antiga, é o seguinte: eu tinha 9, 10 anos e papai era sócio do Dr. Alô Guimarães. E o Alô Guimarães, ele tinha um aras, aliás, um dos melhores aras
do Brasil, certo? E o maior do Paraná era o Aras do Dr. Alô Guimarães, que ficava em São José dos Pinhais. E quase 1 ou 2 vezes por mês, certo? Aos sábados ou domingo, a gente ia lá. Então, certo? Comecei a gostar dos cavalos ali. Então, nesse Aras do Alô Guimarães. Era do Alô Guimarães e do Suruge, Farid Suruge, também era sócio nesse Aras. Então, eu resolvi, daí, após vender a do solo, certo? Fazer o que eu gostaria de ter feito já antes, que era me dedicar mais ao turf. Daí tive a sorte de ser convidado pelo Ubaldo Siqueira para ser diretor tesoureiro do Jockey Club. Tive a felicidade também de ter como companheiro, como diretor de turf, Ciro Frade. Certo? E foi uma gestão que muito criativa para o Jockey Club. Nós revitalizamos toda a parte de iluminação que estava abandonada, a parte, certo? Fizemos a parte de logística, que compreendia, certo? Equipamentos como caixas eletrônicos, certo? Que alguns até hoje servem lá no Jockey, certo? E a parte a parte de informática. Além de termos na gestão comprado um trator, comprado e pago, porque comprar é fácil, pagar que é o difícil. Certo? Comprado e pago um trator, caminhão, ambulância, Kombi, certo? Isso graças ao esforço de todos nós, certo? Do Ubaldo, do Ciro, certo? Até, certo, também quero aqui também elogiar um que praticamente construiu às suas expensas o muro lateral do Jockey Club. Ele é o Clentes, da cerâmica Clentes. Certo? Esse aí que eu também tenho que lembrar dele. Fora todos os outros colaboradores, certo? Que se eu for contar o nome de todos é difícil. Mas resumindo, ao final da gestão do Ubaldo e da minha como tesoureiro, eu na época, devido àquela inflação que eu já me referi alguns minutos atrás aí de 60%, 70%, 80% ao mês, eu fazia todos os meus cálculos na empresa e no Jockey Club em dólar. Porque eu não me lembro mais se era cruzeiro, cruzado novo, ou qual era a moeda existente no Brasil. E os meus cálculos eu fazia em dólar. E quando deixei a tesouraria, tive o prazer de deixar em dinheiro vivo $120 mil, certo? No caixa do Jockey Club. Certo? Assumiu daí como presidente o César Franco, né? Que tinha me convidado para ser vice-presidente. Eu aceitei, eu fui vice-presidente do César.
E depois, certo? Um ano depois, ele pediu para mim voltar à tesouraria, certo? Porque a tesouraria estava meio com problemas de apostadores que não pagavam, problema de coisas, certo? E, certo? E eu sempre assim, certo? Voltei a ajudar o César na tesouraria também. Então, e na casa de apostas, que a tesouraria envolve a casa de apostas, né? Eu formei uma equipe boa também, já tinha na casa de apostas, que está até hoje no Jockey Club. Daí, na segunda gestão certo, terceira gestão do Baldo, ele me convidou também para ser vice-presidente. Eu aceitei, mas queria, certo, transferir o ônus de casa de apostas para outras, certo, para outras empresas. Daí veio um pessoal da França, espanhol e França, que queriam assumir. E ofereceram lá umas vantagens muito boas. Mas nesse meio de tempo, veio um pessoal, uns italianos também, certo, que ofereceram mais vantagens. Certo? Eu optei pelos franceses e, certo, franceses e espanhóis. Optei para... Mas fui voto vencido, certo? Porque os italianos, a proposta realmente era melhor. Só que até hoje também não saiu a transferência para os italianos. Dos franceses teria saído porque na Espanha é interessante, eu descobri nesses contactos, a loteria, existe uma loteria muito forte na Espanha. E essa loteria, ela é gerida e todo o lucro da loteria, ela vai para os deficientes visuais. E criação de nós. Tanto que a Espanha é um dos países onde a oftalmologia é dos mais desenvolvidas mundialmente. E devido a isso, né, que toda a loteria o dinheiro da loteria vai para esse desenvolvimento. Às vezes a gente faz um aportezinho assim, certo? Que não tem nada a ver com mas é que a gente aprendeu. E daí, certo, continuei no jockey. E quando saiu o nosso grupo, infelizmente, certo, o Jockey Club foi tomado de assalto, certo, por uma gangue, certo? Talvez, certo, que eu não sei assim certo, como que eles conseguiram, certo, acabar com o Jockey Club, não coisa. Felizmente, atualmente com o Pelanda, estamos vendo como o Brasil está se reerguendo, o Jockey Club está se reerguendo com o Pelanda e certo? No que ele precisar de apoio, certo? Estarei, certo? Não com tantas condições como era antes, mas com as poucas condições eu darei todo o apoio ao Pelanda, certo? E sua equipe, que tem muita gente boa na sua equipe. Bem, agora, então, para encerrar, eu deixei para o fim, porque eu tenho uma esposa magnífica, é Maria Vitória Pupi Stanzalzuk. Ela é de origem italiana, certo? Aqui de Campo Largo,
da família Pupi de Campo Largo. Certo? E tem um casal de filhos, a filha 1 ano mais velha, Annelise Pupi Stanislawski, e o filho, Vitor Assir Pupi Stanislawski. Ambos advogados, e filhos estes que, como a esposa, só me deram satisfação na minha vida. Certo? Então, esse foi o meu depoimento aí, certo? Aqui para o meu amigo, certo? E companheiro de chapa também, quando eu fui candidato a presidente do Jockey Club, ele que me incentivou, o Luiz Renato Rivas, certo? Ele que foi o meu incentivador, certo? Aí fizemos uma boa votação contra, certo, uma pessoa assim ilustre do Jockey Club, que, certo, que que era praticamente impossível ganhar dele. Mas marcamos a nossa presença e tivemos, certo, entre 700 e poucos, tivemos quase 300 votos. Então, realmente, o Luiz Renato Rivas me ajudou e incentivou muito quando fui candidato a presidente do Jockey Club. E era o que eu tinha a dizer, certo, sobre a minha vida, do que eu me lembro.